Graça e paz, queridos e queridas. Eu sou o pastor Bruno Antonino e gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão da parte de Deus para abençoar a sua vida. Nós vivemos numa sociedade em que o poder é um dos mais desejados objetivos a ser alcançado. Isso porque os homens precisam se sentir poderosos para legitimar a sua autoridade. Nessa tentativa de ser poderoso, a busca por ela tem sido, na sua maioria, pelas razões erradas. E no mundo cristão não tem sido nada diferente. As pessoas querem ser poderosas e procuram pontos de partidas para conseguir tal objetivo. Quanto mais dinheiro, mais poderoso. Quanto mais inteligência, mais poderoso. Quanto mais curtidas, seguidores, né? mais poderoso a pessoa é. E de modo que essa busca por si só já é totalmente doentia, pelo fato de que todo esforço para se alcançar poder, na maioria das vezes, só entregará resultados catastróficos. No caso, soberba, vaidade, arrogância. E com isso criamos as nossas próprias armadilhas. Nesse sentido, a gente observa que quanto mais poder humano, mais risco de prejudicar a humanidade das pessoas se tem. Mais risco de se tornar escravo de suas próprias vaidades. Porém, é óbvio, né? Existem casos que, de uma forma natural, ou até mesmo como consequência de um objetivo alcançado, a gente recebe poder. E mesmo que ele não tenha sido a priori o nosso objetivo, mas mesmo assim a gente alcança status, poder, mas os perigos continuam sendo os mesmos. E a palavra de Deus nos ensina, através de um ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, como nos livrar dos riscos que é possível a todos que alcançam uma certa posição, status, um objetivo financeiro, uma liderança. E como que a gente pode se livrar desses riscos de alcançar vaidade, soberba, autoglorificação? A palavra de Deus no livro da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 10, a gente percebe uma experiência de Paulo. Ele começa falando sobre um homem que em Cristo tinha sido arrebatado até o terceiro céu. E ele fala que esse homem ouviu palavras inefáveis de que não é possível ao homem falar, que não existe uma licitude, uma permissão ao homem falar, pelo fato de serem coisas incompreensíveis, coisas para além da compreensão e da naturalidade humana. E, ao mesmo tempo, ele começa falando sobre a autoglorificação, de que ele mesmo, pela pluralidade das revelações, e nós sabemos, né, pelo fato de lermos sobre a sua história, de como Paulo foi relevante, de como o ministério de Paulo foi absolutamente importante, todos os seus ensinamentos sobre o Evangelho, sobre
a forma da igreja se comportar, a forma da igreja se manifestar. Enfim, Paulo teve uma importância significativa e essas revelações, essa relevância dele no mundo poderia trazer para ele e sobre ele exaltações e glorificações, e com isso soberba e arrogância, e poderia fazer com que todo investimento sobre ele caísse por terra. Mas aí no versículo 7, ele fala algo que é sobrenatural e poderoso e capaz de nos livrar desse risco de cair, desse risco de entrar nessa armadilha de destruição como consequência de qualquer status, qualquer posição ou de reconhecimentos pelo que estamos fazendo ou pelo que já fizemos. Paulo vai dizer no versículo 7: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. As fraquezas e limitações são ferramentas para impedir que a gente entre por esse caminho da autoglorificação ou da exaltação. Que coisa maravilhosa! A percepção e o reconhecimento das nossas fraquezas e limitação, ela nos livra da autoglorificação, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado esse espinho na carne. Eu percebi em mim um espinho na carne, uma fraqueza, e isso tem me feito não entrar nessa burrice de autoglorificação. Que coisa maravilhosa. Isso nos falta, irmão. E quando isso falta no coração humano, a gente percebe o quanto de indivíduos que têm se autoglorificado, que vivem uma vida de exaltação, de arrogância, de soberba, por coisas mínimas, né? Porque conseguiu uma posiçãozinha, porque comprou um carrinho, porque teve um aumento no seu salário, porque 2 ou 3 pessoas seguem ele. Isso já é o suficiente para a pessoa se exaltar, se sentir maior do que qualquer um, se sentir na posição de julgar, condenar, de maltratar qualquer pessoa, sabe? A falta de percepção ou a falta de reconhecimento das suas próprias fraquezas faz com que a gente entre nessa burrice de autoglorificação. Paulo aqui nos dá o antídoto disso, é o reconhecer e perceber as nossas fraquezas. Ela vai nos levar a níveis muito mais profundos e nos livrar da autoglorificação. Segunda coisa aqui no texto é que perceber e reconhecer as limitações e fraquezas interioriza na minha existência que tudo é graça e que isso é suficiente. Ele diz no versículo 9 que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E quando a gente reconhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, a gente percebe que tudo que acontece em mim e tudo que acontece na minha vida é um favor de Deus que eu não mereço. E a terceira coisa, que quando eu percebo e reconheço as minhas limitações e fraquezas, é o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em mim.
No versículo 9, na sequência, diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se torna perfeito na fraqueza. Quando não há mais nenhuma fortaleza humana, nenhuma autoconfiança, nenhuma ideia de que eu sou o que sou, humanamente falando, é claro, apenas o poder de Deus que, encontrando um ser humano totalmente desprovido de qualquer poder e capacidade, consegue se tornar perfeito nele, esse poder. O poder de Deus se torna perfeito quando o indivíduo reconhece a sua total fraqueza e não merecimento de tal poder. E com isso, o poder perfeito não desenvolve no indivíduo a arrogância do ser, pois ele sabe que o ser é totalmente fraco, mas o poder é perfeito. Pois tem a ver exclusivamente com o dono do poder, que é Jesus. Só tem poder de Deus, e é o que todos nós queremos, que o poder de Deus nos habite. E só tem o poder de Deus quem reconhece as suas fraquezas. O poder de Deus só se torna perfeito em pessoas imperfeitas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meu amigo, minha amiga, perceba e reconheça as suas limitações e fraquezas, pois tal percepção e reconhecimento te livrará de qualquer armadilha que são consequências de objetivos ou alcançados, de status alcançado, de reconhecimento alcançado. Só a percepção e o reconhecimento que você é um ser limitado, fraco, que tem que estar todo o tempo vigiando para não cair. É só isso que nos livra dos riscos que são consequências de poderes alcançados nessa vida. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de tudo isso, no nome de Jesus. Fica com Deus, graça e paz.